Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Tudo bem? Estão lembrando de tomar água, né? Parece que hoje aqui choveu, primeiro dia depois de muito tempo, né? Faz de conta que hoje não é esse dia aqui, faz de conta que hoje é dia 23 de setembro, lá na quarta-feira, certo? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre inferência estatística, tá? Uma pequena introdução aí para que a gente comece a entender como é que se faz essas coisas de inferência, tá bom? Então, só duas coisas: entender o que é a população, o que é uma amostra e entender como que as repetições influenciam nos resultados que a gente quer, certo? Então, o que é essa parte de inferência? Geralmente tem dois conjuntos, né? Você vai querer fazer na inferência o seguinte: faz conta que você tem uma população aqui. Eita, deixa eu fechar esse círculo. Pera, calma. Faz assim. Faz conta que esse daqui é a sua população. E aqui, né, seria todo mundo. Seria um equivalente ao seu espaço amostral. E aqui faz de conta que você tem N indivíduos, certo? Então você teria aqui o X1, que você teria o indivíduo X2, o indivíduo X3, o indivíduo XN, porque aqui você tem N. E aí desses caras, às vezes é muito grande, né? E às vezes é difícil você ter uma informação completa sobre todo mundo. Então o que você faz? Desses XN você extrai um pedacinho, certo? E aí esse pedacinho que você extraiu vira o que a gente chama de uma amostra, né? Então você vai pegar aqui, ó, você tem um X1, você tem um X2, você tem um X3 e você tem um X. Eita, vou botar assim 4 e esse aqui esse é o seu XN, certo? Então aqui você teria uma amostra, certo? De tamanhozinho N. Então a pergunta é: você tem essa população e aí você extrai essa amostra, né? Com a teoria de amostragem. E aí você faz essa sua análise na amostra, porque às vezes sua população é muito grande, então você não tem dinheiro para fazer tudo. E aí dessa amostragem, das características desta amostra, você vai querer saber, tá, será que essa coisa que eu fiz aqui, ela se aplica de volta para a população? E é aí que entra a parte da inferência, né? É você tentar descobrir alguma característica da própria população com base numa amostra que você seleciona. Hoje em dia, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo muita coisa sendo discutida a respeito das vacinas que estão sendo testadas, né? Como não dá para testar em todo mundo, e também não é uma coisa muito ética de fazer se a vacina ainda não tem, né, suas eficácias comprovadas e seus parâmetros bem determinados, o que o pessoal faz? Seleciona uma amostra, faz os testes na amostra e, com base nesses testes, tenta voltar para a população. E aí, né, das vacinas são divididas em várias fases, né? Fase 1, fase 2, o que a gente está vendo aí é a tal da fase 3. O que é a fase 3? A fase 3, a técnica de amostragem é um pouco diferente, né? O grupo é maior, a amostra é maior e é mais heterogêneo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como a gente vai fazer essas amostras, né? Aqui em probabilidade estatística não dá para fazer uma teoria assim tão profunda do que seja, na verdade, né, a teoria de amostragem. Mas a ideia é isso da inferência. Você tem uma população que tem N indivíduos, N maiúsculo, extrai dessa população uma amostra, faz as contas aqui na amostra e tenta ver o quanto que essa amostra representa a população inteira, né, com base na inferência. Certo?
Então, geralmente a gente vai escolher um parâmetro aqui da população, sei lá, pode ser você tem lá a população inteira, você quer saber uma determinada proporção de alguma coisa, você quer determinar a média de alguma coisa. Então, se você tem sua população inteira e quer determinar uma proporção, você extrai uma amostra, verifica qual é a proporção na amostra. Será que a proporção que deu na amostra dessas características, ao raio, opa, o trovão, será que a proporção da característica que você está estudando na amostra reflete o que acontece com a população? Né? Isso que a gente vai aprender com as técnicas de inferência para garantir que o que a gente faz aqui na amostra represente a própria população, beleza? Então iremos nós para algumas definições, né? Deixa eu apagar isso. Então, a gente tem que ter o seguinte, suponha que você vai ter na sua população uma determinada característica X, certo? E aí a gente vai estabelecer algumas definições, por exemplo. Quando a gente falar de parâmetro, sempre que você ouvir a palavra parâmetro, parâmetro está relacionado à população inteira. Então, ó, é alguma medida, na média, proporção, variância, né, dos valores, aí aqui ia ser até o xn maiúsculo, associados à população. Então, quando você ouvir parâmetro, parâmetro é o que a população inteira tem, é o que a população inteira faz, né? É a característica X que você está olhando, certo? Esse X poderia ser a média da população, poderia ser a proporção, poderia ser a variância, é alguma característica. Então, quando você ouvir parâmetro, é da população. Estimador, aí ele vai ser uma medida que quer determinar, estimar o parâmetro. Então, ele vai ser uma medida, né, ou uma média, uma proporção, uma variância de variáveis aleatórias associadas à amostra. Então, por exemplo, você vai lançar um dado de 6 faces, que é o exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco. Aí eu quero calcular, se eu tiver uma população muito grande, eu queria calcular qual seria a média da amostra. Cada vez que eu lançar esse dado, eu vou pensar que ele vai me dar uma variável aleatória, né, de distribuição uniforme, que todos os lados têm a mesma face, então vai ser a mesma face, mesma probabilidade. Então a probabilidade de cada face seria 1 sobre 6. Aí, quando eu for criar um estimador para a média, através da média das amostras, né, cada uma dessas posições que eu vou botar na amostra serão variáveis aleatórias, certo? E aí eu vou fazer as minhas estimativas usando essas variáveis aleatórias, porque quando eu realmente tenho os valores da amostra, aí vira uma estatística, né? Certo? Então deixa eu até trocar de cor aqui, ó, botar esse aqui que a gente tinha feito, né? Esse aqui do estimador é para a amostra, o parâmetro, né, para a população, e a estatística é um valor, geralmente você pode encontrar no livro chamando de estatística ou estimativa. São os valores dessas variáveis aqui com relação à própria amostra, certo? Vamos ver uns exemplos aqui, né? Ah não, calma antes. Que é o tipo de amostra que a gente vai fazer. Então a gente tem a característica lá, característica X. Se a gente quiser pegar uma amostra, a gente vai sempre tentar pegar a amostra aleatória simples, certo? Ou seja, você vai montar uma amostra que tenha n posições, n valores possíveis, todos com a mesma distribuição da característica X que você quer investigar, certo? O que acontece? Essa distribuição que você pega, ela tem que estar de acordo com as frequências quando você observa os valores mesmo na população. Qual é a mágica? Quando é a amostra aleatória simples, essas extrações aqui elas são independentes. Fica mais fácil da gente fazer a amostra, certo? Então, por exemplo, se você vai fazer uma amostra para uma proporção, digamos, você tem que garantir que a sua escolha dos indivíduos da amostra seja o mais distribuído possível.
geralmente você faz uma amostragem simples, supondo que cada indivíduo que você vai pegar lá dentro da sua população tenha a mesma probabilidade, que é uniforme, né? Seria 1 sobre N, que é o N maiúsculo, certo? Então as nossas amostras, você pode pensar assim, vão ser simples, a gente vai querer que elas sejam simples e independentes, para facilitar as contas, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho uma medida que eu quero determinar, aqui com relação ao parâmetro, né? Ou seja, aqui seria, né, a população, que aí você tem N indivíduos. E aqui para os nossos estimadores, a gente vai ter uma amostra, né? Com N, vamos botar posições, pode ser posições, né? N posições ou N indivíduos também, enfim. Pode ser indivíduos também para ficar mais bonitinho. Com N indivíduos. Então, aqui é meio claro, né? Então você vai querer estimar a proporção de alguma característica X dentro da amostra. A proporção em si, se você consegue olhar todo mundo, ou desculpa, na população, né? Se você consegue olhar todo mundo, é o número de elementos que tem a característica dividido pelo total da população, certo? Se você tem a sua proporção, mas quer estimar essa proporção, você vai escolher uma amostra de tamanho N e a proporção que tem esse circunflexo aqui, ó, é o estimador da proporção da população. Então vai ser o número de elementos que tem a característica na amostra dividido por a quantidade de indivíduos da própria amostra. Isso vai te dar a proporção, né, das coisas nesta amostra. Outro item, né, valor esperado. Quando você tem lá uma característica X, você consegue calcular este valor esperado fazendo o que? Somando, né, todos os XI da população e dividindo pelo total da população. O da amostra, quando você quer estimar, né, a média, o valor esperado de alguma coisa na população, quando você faz uma amostra, aí é dividido pelo tamanho da amostra, né? E os X aqui são os X da coisa que você está olhando. Você pode calcular o valor esperado de uma proporção, pode calcular o valor esperado da variância, pode calcular o valor esperado de, não sei, pode botar um binomial no meio, mas enfim. A ideia é que para você usar um estimador, você vai ter sempre que pegar numa amostra. Então, o que fica mais evidente é o da variância, né? Quando você vai calcular a variância da população, você divide por todos os itens da população, né? E soma as distâncias ao quadrado, né? Quando você quer estimar a variância da população usando uma amostra, aí você tem que dividir por n-1, que é o tamanho da amostra. E aí você vai observar o que? As quantidades que podem ocorrer, xi, menos a média da própria amostra, né? Tudo ao quadrado. E isso daqui é o que vai estimar esse troço, certo? Então, o que a gente pode observar? Que isso daqui é usado para estimar esse valor, né? Esse valor aqui é usado para estimar o valor esperado. E a variância aqui da amostra é utilizada para estimar a variância populacional, certo? Daqui a pouco a gente vai observar por que tem que ser esse n-1 aqui, não n também que nem aqui no valor esperado, beleza? Vamos lá, vamos ver um exemplo. Esse exemplo aqui está no livro do Barbeta, né? E é um exemplo bem legalzinho, que ele fala o seguinte: suponha que a sua população sejam esses números aqui, 2, 3, 4 e 5, e que todos tenham a mesma distribuição, certo? Ou seja, a mesma probabilidade, né? Então aqui você ia ter que é tudo 1 sobre 4. A probabilidade de ser 2 é 1 sobre 4, 3, 4, 5, certo?
E aí, ó, você faz a média. A média dessa população aqui é 3,5, certo? E a variância dessa população aqui, ó, tá feita aqui é 1,25, certo? E aí agora vai fazer o seguinte, desta população vai se fazer uma amostra de tamanho 2, certo? Para ver como que a média amostral se comporta, tá bom? Então ele faz uma amostragem aleatória simples de tamanho 2, certo? E aí ele faz essa variável aqui. Esse x barra que ele está usando é o que? Você escolher um, depois escolher o outro e dividir por 2, certo? Dos valores possíveis que estão listados aqui, ó. Então, ó, se eu pegar os valores possíveis, né? Eu posso tirar 2 na primeira e 2 na segunda. Aí 2 mais 2, 4 dividido por 2, 2. E a probabilidade de sair esse resultado aqui é 1 sobre 16, porque a gente tem 16 possibilidades, né? Você pode extrair aqui, você pode montar, né, uma sequenciazinha. Aqui você teria 4, né, 2, 3, 4, 5 e 4 aqui de novo, então você tem só um resultado possível, dá 1 sobre 16, certo? Ok. E aí vai fazendo para todos os outros. E monta a função de distribuição de probabilidade, né? Para a variável média da amostra de tamanho 2. Olha só como ela se comporta, né? Então aqui fica 2, 1 sobre 16, por aí vai. E se você observar aqui, ó, ela é bem simétrica, né? Ó, 1, 2, 3, 4, aí 4, 3, 2, 1. Tudo sobre 16, né? Por que que aparece assim como probabilidades? Porque a gente não tem a certeza de qual valor que a gente vai extrair, né? E aí você vai ter o seguinte, ó, o gráfico que fica dessa forma. Quando você tem a população, né? Era uma distribuição uniforme, mas agora a distribuição da média da amostra de tamanho 2 fica bem bonitinha assim, ó, né? Fica parecendo um binomial, certo? Olha que bonitinho, tá? E a média continua ainda sendo 3,5. Eu falei 3 sobre 2, né? Mas enfim, é 3,5, certo? A média da população e a média dessa nova variável aí, que é o x barra, né? Também continua 3,5. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ele quer, através de uma amostra, estimar qual seria a média da população, certo? Aí ele faz as contas aqui de certinho, né? Olha só, a média amostral x barra, né, tem valor esperado como 3,5 e a variância dessa variável, né, é 0,625, certo? Isso significa o quê? Significa que os valores dessa variável eles se aglomeram mais em torno dessa média aqui, certo? Então, a probabilidade, né, desse valor esperado ser 3,5, ele vai juntando mais perto da média, não é uniforme que nem a distribuição original. Então, o que a gente pode dizer? Que a média amostral x barra, né, ela tem o mesmo valor esperado da média, ou seja, ela serve teoricamente bem para estimar a média, e ela tem menos variância, né? Certo? Então os valores ficam mais próximos aqui porque a variância é menor, né? Daqui a pouco você vai ver, ó, que ela vai fazer um troço assim, né? Certo? Que seria uma distribuição que a gente vai ver daqui a pouco, que é a distribuição normal, tá bom? Então, esse x barra, né? Ele é um estimador da média populacional, certo? Isso aqui vai ser usado para estimar, né, a média populacional. Nesse caso aqui parece meio besta, né? Porque você consegue calcular a média da população, né? Para que você vai criar uma variável aleatória para estimar um negócio que você já sabe qual é?
Mas é para a gente entender, né, como é que funciona, certo? Então, antes de eu terminar, só vou deixar isso daqui, porque a gente vai começar outro vídeo a partir deste slide, certo? Então a gente vai pegar um dado, 6 faces, e vai criar um monte de amostras e tentar ver qual é o comportamento dessa x barra aí, certo? Então a gente vai ter algumas médias para tentar estimar qual seria a média, né, o valor esperado da população em si. Beleza? Então para não ficar muito grande eu vou parar o vídeo aqui e no outro a gente continua.